Sabe Aquela Música? Tudo o que você sempre quis saber sobre aquela música, mas nunca pôde perguntar. Com Marcos Vica. Salve galera, começando aqui mais uma edição do podcast, programa da Rádio Mix, o Sabe Aquela Música. A gente sempre explora a história de canções, conta curiosidades, enfim, e hoje a gente tem aqui uma participação muito especial, o Pedro Mariano. Primeira vez aqui com a gente no Sabe Aquela Música. Como é que você tá, Pedro? Tudo bem, meu? Tudo ótimo, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. É um prazer falar de música, provavelmente uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Amamos falar de música. Na minha vida, falar de música é incrível. A sua história com a música, eu não consigo nem imaginar a profundidade que tem, considerando o ambiente musical que você cresceu, né? Como você foi envolvido com a música desde cedo, né, cara? Sem dúvida. Provavelmente não diria nem a dúvida, mas o questionamento mais frequente. Todo mundo tem muita curiosidade de saber como é que era o cotidiano em casa, como é que era o dia a dia. Algumas pessoas ficam um tanto quanto frustradas quando eu digo que era quase parecido com a casa de todo mundo. A diferença é que na hora que a gente ia falar sobre trabalho, a gente tava falando de música, que é um assunto divertido e gostoso, prazeroso, mas sempre encarado com muita seriedade, muito profissionalismo, principalmente por conta do meu pai, que eu não tive a sorte de conviver com a minha mãe o tanto quanto eu gostaria, mas vivi até os meus 18, 19 anos, 18 para ser mais preciso, com o meu pai, e moramos juntos até então. E eu vi muita coisa e eu aprendi muita coisa, não porque ele estava ensinando, mas porque era intenso. Entendi. Né? O cotidiano era muito intenso. Eu falo, o equipamento do meu pai ficava montado no meio da sala. Então assim, meu pai nunca teve estúdio em casa, mas ele sempre deixou o equipamento e todo o setup dele montado na sala. E não tinha fitinha vermelha em volta, não tinha cones do CET proibindo a gente de atravessar determinada zona. A gente podia conviver com o equipamento naturalmente, nunca teve nenhum tipo de empecilho, assim, de interagir com os instrumentos que tinham em casa e com o equipamento dele, muito menos com o cotidiano dele trabalhando. Entendi. Então, assim, por várias vezes eu cheguei em casa da escola, mochila nas costas, e antes mesmo de largar tudo, trocar o uniforme e almoçar, eu dava uma passada na sala para ver o que ele estava aprontando, porque eventualmente eu entrava em casa e ouvia o estalado dos dedos dele nos teclados, então eu sabia que ele estava trabalhando de fone. E aí eu invariavelmente, eu podia não estar ouvindo nada porque ele estava de fone, mas eu sentava na poltrona do lado, abria o livro ou ficava simplesmente tentando imaginar o que ele estava fazendo. Então eu aprendi muito com a metodologia de trabalho dele, a disciplina, né? O jeito de interagir com a música, e a música sempre foi sinônimo de trabalho em casa. Então, muita gente imaginava, né? Muitos amigos meus iam passar a tarde em casa, vamos ver o jogo, ver um filme, pipoca, não sei o quê, e imaginava que ia chegar lá e ia tipo, tá rolando um luau, né? Todo mundo devia imaginar isso, né? Que ia tá rolando um luau, que a gente já tá em volta do piano, o velho tocando toda hora, pô, canta aquele negócio. Nunca na vida aconteceu nada parecido com isso. Eu não lembro de nenhum evento social em casa, festa, jantar, qualquer coisa que meu pai tivesse sentado ao piano. Nunca sentou ao piano. Para ele, sentar ao piano era trabalho, ofício, entendeu? Então, essa coisa que não é um distanciamento, mas é um limite que você põe, né? Ou seja, você coloca muito bem o que é aquilo para você, aquele ofício e tudo mais. Uma das coisas mais importantes para mim, porque solidificou uma paixão, né, pela profissão, isso é óbvio, solidificou isso. Mas acima de tudo, me fez entender o quão sério é e como você tem que levar isso a sério. Porque você só vai ser respeitado se você der o respeito. Isso é em qualquer situação da vida, e com a música é igual. Então o único jeito das pessoas ouvirem sua música com respeito é perceberem que você é a pessoa que mais tem respeito para com aquilo, né? Então isso é uma das coisas mais importantes. A gente brincava, mas era verdade. Eu nunca vi meu pai sentar ao piano que não fosse com uma roupa séria. É mesmo? Ele não sentava ao piano de moletom e chinelo.
Aliás, chinelo nem usa, mas enfim. Não existia isso. Não existia aquele negócio de acordar com o cabelo desgrenhado da cama, tomar um café e sentar no piano registrar uma ideia. Não. Ou ele ia tomar um banho, fazia a barba, arrumava o cabelo, botava uma roupa séria e falou assim, vou trabalhar. E ele falava assim, o respeito que eu dou pra música, ela me dá de volta. Então esse, sabe, ensinamento 1, tudo que você der pra ela, ela vai te devolver. Da forma que você der. Se você não tratar ela bem, não espere que ela te trate bem. Que ela seja recíproca com você, né? Então, assim, isso sempre foi muito sério. Então, quando você vê onde ele chegou com a minha mãe, o legado que eles deixaram, não foi chute, cara, não foi obra do acaso, entendeu? Porque só o talento também não vai resolver. Você tem que ralar muito. Tem. Né? A gente Se você tiver o talento, tanto melhor. Não, né? óbvio, mas você vai ter que ralar mesmo com o talento. Você tem que ralar, porque é uma profissão como outra qualquer. Você não pode achar que as coisas vão acontecer num passe de mágica, entende? A gente tava conversando aqui fora, antes do programa, né? Tem muito sofrimento envolvido, muita abdicação. Dor. Muita dor. Cara, eu lembro uma vez, você falou de dor, eu lembro uma vez, meu pai tinha um espetáculo no final de semana e ele tava ensaiando loucamente ao longo da semana. Meu pai provavelmente é um dos caras que eu conheço que mais ensaia, é quase neurótico até, de tanto que ele gosta de ensaiar. E ele tava lá ensaiando tudo, aí eu vi que terminou o ensaio, ele tava com a mão meio... Pra quem não sabe, né? Meu pai toca piano, ele tava com a mão meio resguardada. Pra quem não sabe, seu pai é um gênio. Só isso, mano. Não toca piano, não. Tem muita gente que toca piano. E ele tava com a mão, eu senti que ele tava com a mão meio... Ele tava resguardando a mão, ele tava guardando as coisas, mas a mão... eu vi que ele tava com uma cara meio ruim. Aí eu perguntei, falei, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Ele falou, não, machuquei meu dedo. Falei, tocando? Ele falou, Ele falou, tomara que dê pra fazer o show. Quer dizer... O show era só ele. Como é que tomara que dê pra fazer o show, né? Como é que não pode dar? Quando ele mostrou a mão, ele tinha quebrado a unha no sentido do dedo. Então a unha abriu em V, assim. Eu não lembro se era o dedão ou se era o indicador. Da mão esquerda dele, que é onde tudo acontece, praticamente, no som dele. E eu lembro que aquilo... Eu falei pra ele, não, vai dar tudo certo, cara. De repente a gente põe um band-aid aí, segura. Ele falou, não dá, eu não posso não sentir a tecla. Eu tenho que tocar. Então, assim, foram dias com ele se relacionando com o piano e com o equipamento dele, encontrando meios daquela dor não ser uma coisa que o desconcentrasse, de alguma forma, né? Então, assim, se a gente fala de dor, né? Quer dizer, o compromisso é muito maior, né? Eu vou tocar com dor mesmo, mas eu não... Aí eu falava, pô, então beleza, mas, né... Faz que nem o craque da camisa 10, né? Deu aquela dor na panturrilha, dá aquela caminhadinha, não corre todas, não. Ele falou, não dá. Ele falou, não dá. Eu não posso pensar nisso. Se eu pensar nisso, eu acabo com o espetáculo. Então, assim, esse tipo de coisa que você vê que o cara é feito pra isso mesmo, só faz isso da vida dele, né? Eu lembro, eu tenho um documentário que eu vi do Sinatra, que ele tava cantando e no meio da música, ele cantando, ele começou a sentir um gosto estranho na boca, amargo. Quando ele viu, começou a ficar tudo turvo, ele apagou. E aí foi ver, ele tinha, tipo, de tanto cantar, porque ele tava quebrado, precisava fazer muito show, ele praticamente destruiu as cordas vocais, elas começaram a sangrar. E ele falou, não vou parar. Eu não vou parar. Eu tô aqui por um motivo, eu vou continuar até que o corpo pediu o pinico, né? Tem hora que parou mesmo. Não, até que para. Então, assim, esse tipo de devoção, de vocação, não é romântica. Eu nunca vejo isso como uma coisa romântica. Eu vejo sempre isso como uma coisa... É um grau de seriedade profundo, entende? Então, assim, você ter isso dentro de casa, você nasce com a régua bem alta já. Bem alta. A régua já é bem alta. Né? Porque você dá um perdido no ensaio, você já se sente mal demais, né? É aquela coisa, se você... Uma vez eu li alguém falando que se você ficar longe do instrumento um dia, ninguém percebe. 2 dias você percebe, no 3º dia o público percebe. Mas é por aí. É por aí. E assim, eu acho que todo mundo... Tem exemplos em várias profissões que você pode traçar paralelos, né? Mas a relação da música, ela é tão orgânica, tão intensa, tão intrínseca, que você precisa viver ela cotidianamente, né? Eu brinco sempre assim, que eu posso... Às vezes você pode me ver alguns dias que eu não tô passando as músicas do show. Eu falei, não tô passando pra vocês. Mas aqui na minha cabeça...
Eu já fiz o show umas 10 vezes só verdade, hoje. isso é. Entendeu? Então, assim, passando detalhe, pensando tudo, pra deixar a cabeça o mais relaxada possível. Eu falo sempre assim, o maior problema de cantor é rinite, gripe e branco na letra. Como é que a rinite e a gripe você não tem como fugir. Você pegou, você acordou com rinite, o show tem que rolar, né? O branco, bem, paciência, vamos torcer. Já aconteceu comigo de o baterista contar 4, a banda começar a tocar e eu ficar olhando com cara de paisagem pra eles. Falei, o que vocês estão tocando? E aí? Aí todo mundo fala, e aí? Aí para e começa de novo. Não, falei, como não, cara? Não, vamos. O povo aqui merece, tem que ser direitinho, bonitinho. É isso aí. E aí eu sempre vou no guitarrista, ele assobia alguma coisa, fala, é verdade. Então assim, cansaço, estresse, tudo isso você lida, né? A gente que lida com música, com arte, e é o nosso corpo que tá ali o tempo todo, a gente tá sujeito a muitas variáveis, né? No cotidiano. Então assim, o foco, a concentração, quanto mais conectado você tiver de forma cerebral mesmo, com aquilo, focado, o risco vai diminuindo, né? O risco vai diminuindo. E isso o tempo todo. Eu vi muito isso dentro de casa e talvez tenha sido o maior aprendizado. Incrível. Independente da parte teórica, da parte musical, de harmonia, tudo. Não é a relação com a sua profissão. E isso é muito sério. Muito legal. A gente vai falar aqui sobre Casa no Campo. Uma música do Zé Rodrigues, Tavito, que a sua mãe gravou. E que você também gravou e junto com a voz da sua mãe. Sim. Uma coisa muito séria. O que eu ia te perguntar, pra gente começar o papo, quais as primeiras memórias que você tem dessa música? Quando você era garoto, como é que você se relacionou com essa canção especificamente? Era uma coisa que você curtia, você cantava em casa, você teve um carinho especial por ela? Enfim, como é que você se relacionava com elas nas suas primeiras memórias? Engraçado, né? As minhas primeiras memórias dessa música, a gente colocando tudo em contexto, né? Essa música é de 1972, eu nasci em 1975. Então, quando eu nasci, essa música já tava, acho que uns 2 discos pra trás, né? Em 74 ainda teve o Elis e Tom. Em 73 teve um Elis também, se eu não me engano. E então tava 2 discos pra trás. Se eu colocar, vamos pensar assim, minha mãe morreu em 82, eu tinha 6 para 7 anos. Então assim, a minha memória afetiva com a obra dela começa ali em 80. Então o disco Essa Mulher e o disco Trem Azul foram os discos que eu mais vivi. Entendi. Né? Então a minha memória afetiva imediata, assim, gira em torno dessa época. Você pega o disco Essa Mulher, é um disco, cara, extremamente busy, ele é agressivo, ele tem metaleira, tem sambas rápidos, já tem incrementos tecnológicos, meu pai já usava alguns teclados, não sei o quê. Quando você volta em 72, é um disco mais bucólico, né? Sim. Em comparação com isso. Uma criança, essa energia que Essa Mulher tinha, ele era muito mais contagiante do que o disco de 72, né? Então o disco de 72 e o Falso Brilhante, por exemplo, são discos que eu vinha apreciar mais velho. Entendi. Eu fui entender esses discos mais velhos. Naquela época eles eram um pouco bucólicos demais pra mim. Entende? Apesar de ter Águas de Março, tudo, pra mim Águas de Março aconteceu em 74. Naquela época eu nem lembrava que já tinha nesse disco. Então eu não tinha uma relação assim íntima com essa fase da obra dela. Eu fui ter mais pra frente. Então assim, a Casa no Campo, eu gostava da história da música. Por que ela gravou, por que não sei o que. Quero uma casa no campo onde eu possa compor muitos rocks rurais e tenha somente a certeza dos amigos do peito e nada mais. A música em si não tava nas minhas top 10, sabe? Não aparecia. E
Mas eu adorava a história de que ela queria realmente, era um objetivo para ela ter uma casa no campo, uma vez que ela vê que ela sempre cresceu na cidade, tudo, que ela queria ter essa casa no campo. Casa essa que veio a acontecer quando eu nasci. Em 75, 76, mais ou menos, ela conseguiu comprar a sua casa no campo, na Cantareira. Eu quero a esperança de óculos e meu filho de cuca legal. Efetivamente e afetivamente, não era uma música que eu me relacionava. E por quê? Porque também, nessa fase que eu começo a interagir mais com a obra dela, automaticamente eu tô frequentando shows. Então os shows que eu mais lembro dela são os shows de Saudades do Brasil e Trem Azul. Que, assim como o Essa Mulher, são shows muito mais energéticos, né? Muito mais vibrantes do que essa fase. Então, automaticamente, eu nem olhava para aquilo. Eu gostava dessa sonoridade. Então, é curioso eu não ter tido uma relação íntima com essa música naquela época e vir a entender melhor a obra dela tardiamente, né? Já mais adolescente, já mais jovem, já mexendo com música, já indo buscar a obra dela para entender, porque eles têm essa vantagem, né? Ao estudar a obra dela, você viver a obra dela, você entende ela. Você começa a entender o artista. E você entende a pessoa, porque as coisas se misturavam demais, né? Então, a minha vida, né? Desde o momento que a minha mãe morreu até hoje, sempre foi brincar de encontrar peças desse quebra-cabeça que eu não tenho ele montado. Entendi. E a obra dela foi um caminho. Então, assim, viver essa música depois de muitos anos e recentemente regravar, ter a chance de regravar e ouvir ela cantando no meu ouvido foi assim, foi uma experiência muito... não consigo desenhar. Eu quero uma casa no campo onde eu possa ficar do tamanho. A ideia de regravar Casa no Campo foi uma conversa sua com o seu irmão. Sim. Como é que foi a decisão pela música? Como é que vocês decidiram, conversando, como é que vocês decidiram por essa música? História por trás da música teve um papel muito maior do que efetivamente a música. Porque o João disse a mim: nós vamos relançar o Elis de 72. E para isso, para relançar o disco, simples, puramente, ele falou: é normal, você sobe na plataforma e tá tudo bem. Ele falou: mas eu queria criar um fato novo. Alguma coisa que a gente pudesse fazer. Ele falou: se você quiser, se você se sentir à vontade, se você achar interessante, eu vou te mandar o álbum. Você ouve o álbum remasterizado, remixado, bonitão, do jeito que ele tá, que ele vai subir. Se tiver alguma música que você acha a ideia legal, a gente pode fazer um dueto. Se você achar a ideia legal. Ele sempre colocou isso. Se você achar a ideia legal. Falei: olha, João, se você me falasse isso há uns 10, 15 anos atrás, eu rechaçaria a ideia na hora. Entendeu? Eu falei: mas hoje eu já não penso assim. Muito porque eu acho que quanto mais longe do fato em si eu fico, mais eu aceito o fato e menos ele me perturba, né? Como uma criança que perde a mãe cedo. Hoje eu sou um pré-senhor que perdeu a mãe cedo, mas eu vivi a minha vida inteira praticamente sem ela e com essa perda continuamente. Então ela começa a tomar outras formas, ela começa a tomar uma outra característica. Hoje eu tenho uma filha de 15 anos, né? E eu falei: de repente é uma chance dela também, a partir da minha participação, ela ter ainda mais interação com a obra da avó dela, que eu acho extremamente importante. Sim. Então, assim, as decisões elas começam a tomar outros caminhos, que não simples puramente, vou fazer uma coisa que todo mundo já fez. Entendeu? Mas aí ele deu uma ideia, que aí foi o que me chamou mais a atenção. Ele falou: nós vamos fazer, só que é o seguinte, no mundo inteiro se fez como? Isola a voz do artista e a gente regrava e você faz o dueto. Ele falou: só que a gente tem o álbum aberto, inteiro. Então você vai entrar no álbum de 72, você vai cantar com o álbum de 72. Aí, como diria o americano, blow mind, né? Aí a cabeça explodiu, eu fiz bum, eu falei: cara, isso aí é piração.
botar no fone e ouvir aqueles timbres originais são daquele muito jeito, incríveis, cara. tudo. Eu falei, aqueles cara, eu timbres são quero. demais, meu. Eu quero. E aí, exatamente o que eu falei assim, a única coisa que eu vou pedir é me dar um tempo, porque eu vou decupar a música toda e vou escolher os trechos aonde eu possa fazer uma participação à altura do que a gente está propondo, né? Porque automaticamente o tom da minha mãe não funciona pra mim, é muito grave, né? Fica muito grave pra mim. E cantar na oitava de cima fica descaracterizado. Então eu falei assim, então me deixa eu dar uma viajada nisso aqui e achar. Aí fiquei em casa, acho que quase uma semana, cantando a música, experimentando trechos, fazendo duetos, dobras com ela, tudo. Aí quando eu decupei, eu falei, não, vai funcionar? Aí eu liguei pra ele e falei, vamos fazer. E aí a gente foi aonde ainda era o estúdio da Trama, que era lá na Alves Guimarães, em Pinheiros, que foi antigamente, na década de 60, o Vice-Versa, que era do Renato Teixeira, e também, né? E minha mãe gravou muita coisa nesse estúdio. Sim. E muitos dos equipamentos que foram trazidos, né? Que foram arrendados junto com o estúdio, quando meu irmão pegou o estúdio e arrendou o estúdio, esses equipamentos ficaram lá. Então a gente tem, eu falo porque é praticamente da família, né? Do meu irmão, mas enfim, a gente tem os microfones, os equipamentos, bateria, mesa de som da época. Então aí veio a viagem, né? Vamos procurar no acervo um microfone dessa época, que foi usado nessa época, e vamos gravar com esse. Tanto que se você for ouvir a gravação que eu fiz, é muito mais eu indo para 1972 do que efetivamente 1972 vindo até mim. Então eu brinco que, na verdade, eu fui conhecer a casa no campo da minha mãe. Eu fui lá conhecer. E, cara, o fone, na hora que abriu, assim, que subiu, a primeira passada, assim, eu falei, deixa eu me ambientar aqui, dá um play aí, deixa eu ouvir e sentir como é que vai. Onde eu possa plantar meus amigos, meus discos e livros. É assim, óbvio, eu peguei a fase da gravação analógica, fitas e tudo mais, então tem ruídos que são os característicos e tudo mais. Então, assim, parecia que eu tava entrando numa cápsula do tempo, cara. Isso é maravilhoso. Parecia que eu tava numa cápsula do tempo, os ruídos, os chiados, tudo. Eu falava, caramba, eu tô lá. Se apagar, é que a gente tava fazendo vídeo, mas se tivesse apagado a luz, eu sei lá o que teria acontecido, cara. Porque foi uma viagem muito longa. E ouvir a voz dela muito perto, assim, é uma coisa. Uma coisa que eu não tinha experimentado ainda. Entende? Porque assim, a emoção deve ser uma coisa tipo, sei lá, porque vem tudo na cabeça, né, cara? Vem tudo. Eu não era nem. Vem a história toda, mas assim, não é que eu não era nem esboço tudo, nessa época, né? Porque eu nasci 3 anos depois, né? Mas assim. É literalmente sentir uma energia de um instante. E você. É um privilégio. Nossa. Acima de tudo. Mais do que sorte, e um privilégio muito grande poder ter podido fazer isso. E depois dessa gravação especificamente, eu fiz um projeto com orquestra, onde eu fiz aquilo que todo mundo faz, que é o tradicional. Isola a voz dela, e aí nós construímos um arranjo. Nós fizemos, na verdade, uma transcrição da gravação dela para a orquestra. Isso que não foi feito um arranjo novo, foi feita uma transcrição do arranjo que ela fez para a orquestra. Então, muitas coisas foram passadas para metais, para cordas, tudo. Mas, por exemplo, o cravo que meu pai tocou foi tocado da mesma forma, a linha de baixo é a mesma. Foi tudo absolutamente decupado para fazer. E aí nós recebemos ela em vídeo, cantando a música e comigo ali ao vivo. E aí você tem uma outra energia. Eu acho que se eu tivesse feito só o segundo, já teria sido muito especial, entendeu? Mas eu acho que o encaminhamento de uma coisa para outra, ter lançado a versão estúdio comigo cantando lá dentro e depois ter feito essa viagem no tempo, né? 40 anos depois, né? Mais de 40 anos, né? 60 anos depois, você fazer a mesma coisa,
e ter ela cantando ao vivo ali. Porque assim, a voz da Elis, ela tem um lance muito mágico. Ela é muito mágico. Se eu pegar aqui agora e der um play em qualquer faixa do disco dela, a capela, só com a voz dela, é uma força da natureza, entende? Isso é muito forte. Então assim, você vê uma geração que não teve a oportunidade de ver Elis na plateia e vendo e presenciando essa força, eu diria que eu poder proporcionar isso e ao mesmo tempo ter visto isso acontecer também foi um privilégio. Tem razão. Entendeu? Porque assim, são artistas únicos que passaram aqui na Terra e deixaram um legado. E se a gente levar em consideração quanto o Brasil é negligente nessa manutenção da memória... isso é uma coisa, né, que a gente fala muito aqui. Nós somos negligentes. Somos. E por isso que a gente tem sempre, e acho que faz parte da nossa obrigação dar brilho, trazer brilho para isso. Sua mãe foi a maior cantora da história do Brasil. Sim. Na minha opinião, e acho que na opinião de muitos, a maior cantora da história do país. Assim. E eu acho que um dos grandes problemas dessa falta de memória se dá por um questionamento recorrente, né? Quando nós perdemos um ícone, né? Quando nós perdemos Elis, quando nós perdemos o Ayrton Senna, quando nós perdemos, enfim, tantos ícones da nossa cultura geral, a primeira pergunta que surge é: quem será o próximo? Quando na verdade essa não deveria nem ser uma dúvida. Essa dúvida não deveria existir. Porque sempre eu vejo essa pergunta: Elis foi única e não haverá outra. Eu falei, e pra que a gente precisa de outra? Qual a necessidade da gente precisar de outra? Eu não vejo necessidade da gente precisar de outra, porque ela tá aí. E o João sempre diz isso, e eu assino embaixo. Ela não só está aí, como ela canta melhor a cada ano. Pois é, né? Isso é muito legal. Cada vez que a gente percebe os detalhes, os nuances do que você fala, cara, incrível isso. Quanto mais você percebe o quanto as pessoas negligenciam essa memória, ela melhora. Porque quando você negligencia essa memória, você perde uma conexão importante. Que a música, a arte como um todo, a expressão artística como um todo, ela depende dessa conexão com o passado. Ela depende, porque você só vai conseguir ser alguma coisa representativa se você entender o caminho até ali, né? Assim, você não vai conseguir entender o Prince sem entender o James Brown. Você não consegue entender. Mesmo que Prince seja Prince e James Brown seja James Brown e Michael Jackson seja Michael Jackson, se você não voltar até o James Brown, você não vai entender nada. Você tem que voltar ali para entender, entendeu? E quando você volta lá, você não tá sendo nostálgico. Isso não chama-se nostalgia. Isso chama-se identidade. Sim. É história, é identidade. Quer dizer, por que o Brasil é o país que ele é sociocultural e politicamente? Se você não olhar para a forma como ele foi desde o momento que chegou o primeiro português aqui até hoje, você não vai entender, não é isso? Então se você aprende isso na escola, por que com música você não vai tentar entender, né? Porque, cara, depois que fizeram 12 notas musicais, o resto é plágio, cara. O resto é plágio, ao pé da letra. Gênio foi o cara que organizou esse negócio e falou assim: são essas 12 aqui. Ponto. Os gregos. Daqui pra frente é com vocês, entendeu? Então assim, você não vai entender Coldplay se você não for olhar os Beatles. Você não vai entender. Você tem que entender, você não precisa gostar, mas você tem que ir lá olhar. Entendeu? Porque muita pecinha vai se encaixar, né? E não vai se encaixar porque o cara copia o beat. Não é por cópia. Porque a referência, a influência, ela é muito... Ela é vital na música. Um artista sem referência, cara, ele é mudo. Ele não tem assunto. E é o que eu mais vejo hoje. Entendeu? Eu brinco sempre que eu falo assim: a sensação que eu tenho é que os artistas jovens de hoje, eles acham que a música começou há 5 anos atrás. Que antes disso era um silêncio total. E que eles são geniais, que eles já sabem tudo. Entendeu? E aí quando você vê, como eu vi anteontem no YouTube, um show em 2019 ou 2020 do Herbie Hancock, com quase 80 anos.
num espaço aberto que deviam ter umas 30 mil pessoas ouvindo música instrumental com o Herbie Hancock, e ele em pé andando pelo meio do palco tocando o teclado dele na linha de cintura, aquele teclado transversal que ele usa, e fazendo frase, cantando pra galera, apontando o dedo, a galera repetindo a frase, tudo numa música instrumental. Um cara com quase 80 anos fazendo música progressiva instrumental, e tinha, sei lá, 20 mil pessoas assistindo. Quando eu olhei aquilo, eu falei, tem jeito. Temos esperança. Temos esperança, entendeu? Porque assim, eu tenho certeza que 80% daquelas pessoas que estavam ali talvez nem tenham ido pra ver o Herbie Hancock. Talvez tenham ido pra ver o próximo show, o show anterior, sei lá. Mas fica pra assistir e respeita o cara, e entende e se conecta com aquilo. Entendeu? E aí provavelmente vai sair de lá, vai dar um Google, né? Herbie quem? Herbie Hancock. Ah, olha esse cara, e vai voltando. Quando você vai descobrir, o cara é o pai da matéria, tudo. Aí você fala, isso é importante. Pô, cara, é. Desculpa, mas é. Sim. Entendeu? Você não vai... Eu falo assim, você quer entender a história do Brasil? Pra quem diz que não teve ditadura? Quero. Então compra os discos da Elis. Fica fácil. Facinho. Aula de história rapidinha. 3 horas você vai matar tudo, você vai entender tudo. Tá tudo ali, cara. Tá tudo ali. E se ainda tiver paciência, abrir o YouTube e olhar as entrevistas dela, aí você fica PhD. É verdade. Você acha que Casa no Campo teve a letra, enfim, a ideia da letra e tudo, tem essa relação com se afastar e com o que estava acontecendo no Brasil naquele momento da ditadura? Seguramente. Seguramente. Eu não me lembro de nenhuma entrevista textual que ela diga exatamente isso. Mas se você se transportar para 1972 e tudo que estava acontecendo no Brasil naquela época... E o fato de não poder ser tão explícito, exato, não dava para ser explícito. Tudo que você vai querer naquele instante era uma casa no campo. Hoje todo mundo quer ir para Portugal. Ela queria uma casa no campo. Entendeu? Então assim, é muito nítido isso. Meu pai sempre contou, porque meu pai falava que ele era um dos caras que ia levar, quando ela decidiu que ela queria gravar, ele pegava a fita cassete e a folha A4 batida à máquina com a letra da música para levar para censura. Meu pai foi ele falou, fui várias vezes. E aí você entregava o cara ouvia a música, ele pegava a letra, e aí ele ia uma caneta vermelha, o que não podia, uma caneta preta, sei lá, do que tinha que trocar, e tinha umas regrinhas lá, né? E aí ele falava que o grande barato, ele falou que as coisas aconteciam de uma forma engraçada até, porque o autor escrevia, aí ele olhava o papel e começava a rir, ele falou assim, não vai passar. Não vai passar. E às vezes passava, na íntegra. Entendi. Então ele falou isso, e muita gente fala isso, e os autores falam isso. Que foi uma época em que você tinha que dizer, você não podia fingir que você não tava vendo, mas existiam consequências, né? E as consequências não eram um cancelamento, era um pouquinho pior. Bem piores. Né? Era cancelamento de CPF mesmo, que o pessoal gosta de falar, né? Então assim, era treta. Então o cara, ele falou, eu não posso não falar. Então você imagina o exercício que o cara tinha para dizer aquilo que ele queria dizer, com outras palavras. O interlocutor ia perceber o que estava sendo dito, mas as únicas pessoas que não iam poder fazer nada eram os objetos da crítica, né? Então assim, um exercício de inteligência, um exercício de intelectualidade assim, muito elevada, né? Então aquela frase, né, que o gênio provém da intempérie, é um pouco isso, né? Você tem uma situação completamente negativa e automaticamente é a fase mais rica da música brasileira, né? Uma profusão de artistas incríveis em todos os segmentos, né? Então a gente tem que parar um pouco para pensar e voltar lá e dar uma olhada. E eu repito, não é nostalgia, é compreensão, né? É compreensão. Por que o samba hoje é desse jeito? E como é que ele era? E qual foi a evolução dele, né? Uma vez me perguntaram, você canta músicas e elas não... na época da sua mãe, as músicas tinham um posicionamento, né? E hoje não tem. Falou, por que isso? Eu falei,
E porque a minha geração, perto da geração da minha mãe, vive no paraíso. Exatamente. Eu não tenho do que reclamar. Então eu vou falar de coisa boa. Falar de coisa divertida. Sim, claro. Vou ficar reclamando de quê? É outro momento. É outro momento, entendeu? E a música tem essa conexão com o momento. Sempre vai né? ter. Então, e mais uma vez, o que nos obriga a olhar o momento de hoje, fazer uma análise e falar, bem, como estamos então, né? Estamos vazios, rasos, vagos. Uhum. Por quê? Porque ninguém quer botar a mão na ferida de ninguém, porque todo mundo tem medo de falar o que pensa, entendeu? Ah, mas então música tem que ser de protesto? Não, não é isso, entendeu? Mas também não precisa não ser isso. Não, assim, eu acho que tem que ter de tudo. Pode ser mais inspirada, né? Exato. Ela pode ser um pouco mais inspirada, né? Exato. Só que aí quando você se inspira e você fala alguma coisa que alguém não gosta, você fica com medo da repercussão e aí você se esconde. Uhum. E aí você vira chapa branca, entendeu? Você fica ali só falando de unicórnios o dia inteiro. E você, no momento do DVD, da gravação do DVD, e desse preparo da música, e enfim, tudo que aconteceu no palco, como é que foi pra você lidar com isso ao vivo? A imagem da sua mãe ali, e a voz, e o público, como é que foi pra você isso, cara? Na verdade, o mundo da gravação, ele é perfeito nessas horas, né? Eu tava de costa, não vi ela em nenhum momento, não olhei pro telão em nenhum instante. Se eu olhasse, não ia dar certo. Eu quero uma casa no campo, onde eu possa compor muitos rocks rurais. Ia cair um negocinho ali no palco. Nossa, eu ia ter que dar um rolê. Mas assim, eu falo sempre que assim, a hora que você tá ali no palco, voltando ao nosso começo da conversa, é a hora séria da parada. Então assim, eu tenho que ter todos os dispositivos do mundo pra eu chegar até o fim. Eu preciso ter. Não é frieza. Uhum. Eu preciso ter os mecanismos. Eu não posso abrir mão da emoção, eu não posso abrir mão do sentimento, mas eu tô ali com um propósito. O primeiro deles é realizar aquilo que eu me propus fazer. Então Sim. eu tenho que ter isso na minha cabeça o tempo todo. Uhum. Obviamente que ensaiar ajuda, né? Dá uma maciada na carne, né? Você já sofre muito antes. As primeiras passadas, você junta duas coisas, né? Você junta a Dona Elis cantando junto comigo. Uhum. E, cara, o efeito orquestra, que é um efeito mágico, né? Você ter 25 músicos tocando ao mesmo tempo com você, é uma massa sonora, é orgânico, é uma das coisas mais lindas do mundo, é você poder cantar dentro de uma orquestra. E o ensaio foi facilitando um pouco as coisas, né? Então, digamos assim, eu construí uma dinâmica para, se ali na hora a chave caísse e eu fosse perder, o que eu poderia fazer, né? Então eu tinha pontos ali que eu sabia que onde eram mais complicados. Fazer dueto em dobra com ela. Cara, isso é surreal, cara. É maluco demais, entendeu? Então, eu fiquei pensando em tudo menos que era ela, com o objetivo de realizar. A gente fez 2 vezes só, né? Com o público, gravando, a gente teve 2 versões. Né? Fez uma e depois eu fiz mais uma pra garantir, porque no meio da música deu um problema na projeção, então a gente ficou com áudio, mas a gente teve que fazer mais uma pro vídeo. O que foi muito bom, porque passou aquele primeiro impacto da plateia, porque a plateia não esperava que aquilo fosse acontecer. Porque tem isso ainda também, né? Era uma surpresa. Porque o disco ele era novo, ele era inédito, tudo, mas tinha muitas músicas que já vinham de um outro projeto de orquestra. Então ele era mescladão. As novidades é que o público não sabia o que era que ia rolar. E essa era uma música que só entrou no último show no dia de gravar. Então eu fiz a estreia aqui em São Paulo, toquei no Rio, toquei em Salvador, tem um monte de vídeo, mas não existia essa música. Essa música ela só aconteceu no último ensaio. Por quê? Porque durante a turnê a gente lançou essa música. Então eu gravei o disco, eu gravei o DVD, acho que foi março ou fevereiro ou março, alguma coisa assim. E a música tinha saído em novembro. Então eu falei, vamos colocar lá no show? Aí eu falei com o João, ele falou, acho o máximo, vamos fazer. Então isso foi surpresa. Então, quando começou o
cara, veio uma vibração, assim, a plateia sentiu na hora que aquilo ia acontecer. Entendeu? Então foi um negócio assim, tá bom, vai acontecer, mas o que vai acontecer? Como é que vai ser? Que vai... Mas é aquela música, ele vai cantar sozinho, não sei o que. Aí apagou a luz, acendeu o telão e ela pintou com 20 e poucos anos cantando, andando no bucólica ali no meio do pasto e tudo mais, não sei o que. Foi uma pancada. Nossa. Então assim, ainda bem que o vídeo deu pau no meio, porque eu não sei se eu ia ter, do jeito que tava ali, eu não sei se aquele take teria sido o melhor, entendeu? Tecnicamente, artisticamente falando, foi bonito, lógico, mas tipo, na hora ali, legal, mas eu acho que ficar pra vida inteira assistindo o DVD com aquilo lá, eu ia ficar meio preocupado. Então aí eu fiz a segunda eu já consegui encaixar as ideias melhor, e aí, pô, foi um take lindão, gostoso de cantar, aí deu pra eu me divertir. Porque tem isso, cara, esse primeiro take, assim, ele é muito assustador, porque muitas coisas podem acontecer. Você tem tudo na cabeça o que você precisa fazer. Mas um show ao vivo, o imponderável, ele tá no setlist, cara. Ele vai entrar toda hora, ele vai entrar em cena. É a capacidade que você tem de lidar com aquilo que faz o show ser especial, né? Eu falo sempre, toca um telefone, passa uma criança correndo que levantou do colo da mãe e fugiu, e a mãe levanta atrás. Tudo isso tá ali pra te tirar do foco. Entendeu? E tira, né? E tira. Só que assim, pô, tô gravando, pô, é uma música com a minha mãe, dizendo, pô, ela tá aqui atrás, não posso olhar. E eu tenho assim, não posso olhar. E eu não posso olhar. Isso é um fato. Entendeu? Isso é um fato. Eu acho que se ela fosse viva e eu tivesse que cantar com ela olhando pra ela, ia ser um problema. Entendi. Porque é um canhão de força gigantesco, né? E eu sou humano, eu não sou uma máquina. E aquilo pega. E ali tem o canhão de força da voz dela, coisa de outro mundo, e de tudo que ela representa, sempre representou. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, eu até acredito, eu posso estar falando uma grande bobagem. Mas assim, ela não escolheria uma música... acho que ela pensava em tudo, né? Tipo, ela ouviu a música, ouviu a letra, entendeu o que aquilo representava, entendeu... Ela acho que nunca fez nada gratuitamente. Não teve. Acho que eu até tenho músicas do repertório dela que eu ouço e falo. Mas assim, quando você entende a lógica do disco, né? Uma coisa que a gente tava falando, que o disco conta uma história, né? Ele tem um encadeamento de história. Quando você ouve o disco e chega na determinada música que você talvez não escolhesse, tudo, você ouve assim, você fala. Eu já entendi. Já entendi. Entendeu? Quando ela gravou Essa Mulher. A música Essa Mulher, cara, é uma ode ao empoderamento feminino num momento de um monte de problema que o começo da década de 80 aparecia, né? As mulheres tentando cada vez mais, que ainda brigam até hoje, mas tentando cada vez mais uma liberdade, uma independência, né? E a música fala disso, da mulher que trabalha, que tem a vida dela profissional, mas tem que voltar pra casa, e tem a pia pra lavar, e tem o chão pra passar pano, o marido pra cuidar, as crianças enchendo o saco. Quer dizer, ela já falava disso, né? Como... ou seja, ela estava conectada com o momento dela e ela não se furtava de dar a opinião dela. Isso que eu acho muito especial, né? E o que nos coloca em uma situação de ficar imaginando o que seria dela hoje, né? O que ela falaria, né? Como que ela falaria, com quem que ela falaria, de que forma ela falaria, porque é muito curioso, porque ela não tinha essa, cara, não tinha essa, não tinha papa na língua. Seguramente todo mundo estaria muito esperando por ela, né? Eu não tenho tudo, né? Cara, não teria um podcast dela que eu não ia assistir. Não dá, não, é imperdível. Porque, cara, entrevistas, era muito participações, à frente. Um dia desse eu peguei um vídeo dela e achei super interessante o que ela tava falando sobre a vida e tudo mais. Aí mandei pra minha filha. Ela perguntou, mas que ano foi isso? Aí eu falei, isso aqui é década de 70. Ela tava com o cabelinho ainda batidinho, assim. Eu falei, isso aqui é perto da década de 70, né? Já acho que tava mais no meião, assim, pouco antes de eu nascer. Aí falou, e o Brasil ainda era assim? Pois é. Eu falei, exato. Eu falei, isso ela sintetizou rapidamente o que é você voltar, dar uma olhada nas coisas, você entender o processo. Sim. Entendeu? Então, assim,
Eu fui entender Elis muito tempo depois da perda dela. E ainda tento entender uma série de coisas. Ainda tento entender um monte de coisas. Porque ela é muito complexa, é uma força da natureza. É, isso mesmo. Mas é sempre uma viagem muito prazerosa e nunca é em vão. Ela sempre vale muito a pena. E para você, como artista, qual que é o impacto? Como é que é lidar, ser filho de 2 gênios? Eu não vou dizer pra você que não passa pela cabeça, mas provavelmente não passa pela minha cabeça como você imagina que passa. Isso é seguro. Entendi. Isso é seguro. Seguro, eu te digo, tenho toda a certeza do mundo que as dúvidas que pairam na minha cabeça ou qualquer tipo de questionamento não tem a menor conexão com o que qualquer pessoa possa pensar. Porque assim, entendeu? o que muitas vezes me passa não é nem assim aquela coisa de você para o público. O que me passa, e tentando me colocar no seu lugar, que tem teve essa gênese de dois gênios, como seria pra mim que eles me vissem, você entendeu? Como é o outro lado, como eu tenho que ser grande pra eles, como eu tenho que lidar com a música pensando, nem grande, assim, aquela coisa de como... Não, sim, uma coisa que... A minha responsabilidade para com eles. Exatamente, a minha responsabilidade eu represento um legado. Isso. Eu represento um legado. Então eu falo assim, eu nasci, a régua já tava aqui, assim. A régua já tava aqui, então rema aí, né? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo, eu falei muito poucas vezes sobre isso, mas é uma síntese. Eu sempre acompanhei meu pai em shows. Eu fui road dele, um monte de coisa. E aí eu já tava dando meus pulinhos cantando. Eu não lembro que idade eu tinha, eu devia ser adolescente, talvez 14, 15 anos, alguma coisa assim. E eu já gravava jingles com ele, inclusive. Ele me chamava pra gravar jingles, o que pra mim já era um checkbox legal. Entendeu? Eu ser uma opção de jingle pra ele, e jingle adulto, não fazendo uma voz de criança, mas cantando um jingle à Vera, né? De verdade, era um checkbox interessante. Aí um dia, com toda a ousadia que um adolescente tem, que acha que que o peito é de ferro, que nunca vai te acontecer nada, eu fiz a pergunta de $1 milhão pra ele. A gente tava no palco, ele tava tocando, eu tava em pé do lado, e aí eu lembrei de uma música, lembrei de uma música que ele tava fazendo um negócio, falei, pô, isso aqui lembra que música? Ele falou, qual que é? Eu falei, aquela lá assim, ele tocou, ele falou, pô, é verdade, canta aí. Aí eu cantei um trecho, ele ficou tocando rapidinho assim, ele falou, puta, é verdade, pô, boa essa música, não sei o que, Aí o topete do tamanho do mundo, né, uma audácia sem precedentes, eu virei pra ele e falei, pô, quando é que você vai me chamar pra cantar com você no palco? Cara, eu abri uma gaveta que eu não tinha nem a chave, velho. Eu cruzei uma linha nervosa. Cruzei uma linha nervosa. Eu fui macho demais. Foi. Mas tomei da primeira, né? A bola nem quicou, já voltou. Falou, quando você estiver pronto. Você tá brincando, meu. Caraca. Ou seja, aquele negócio de família barba-papas. Sim. Nunca teve em casa. Isso você vai demais, subir no palco meu. quando você estiver pronto. Isso é demais. Falei, não é pronto pros outros. É pronto pra mim. Porque aquele cara que toca comigo, aquele baterista lá, ele tá pronto. Aquele baixista tá pronto. Aquele guitarrista tá pronto. Você não tá pronto. Demais. Ponto. Demais. Cara, você engata uma ré, você tenta fugir, caixa de brita, você vai vendo a parede chegando, você fala, nossa, eu sou uma droga. Então, bora pro quarto, vamos voltar a estudar. E... pau, vai pra cima, meu. Só que aí, o que aconteceu comigo automaticamente? Eu parei de perguntar. Eu falei, então agora é do meu jeito. Então agora, sim. Eu perguntei. Não. Então tá bom. Então agora só vou mudar quando vier o convite. Então agora eu também não vou mais correr atrás. Agora eu vou fazer o meu, vou cuidar da minha vida aqui. Entendi. Entendeu? Por quê? Porque na minha cabeça eu tava pronto. Cara, Então assim, bateu a revolta do adolescente. Né? Ah, você não me quer? Então eu também não te quero. Tchau, um beijo, fui. E a minha vida seguiu. E eu fiz o meu primeiro disco com 20 anos, com o João Marcelo. Ele não viu nada. Eu não mostrei uma demo, não mostrei uma composição, porque você nada. não quis? Não quis. Ah, tá. Não quis. Eu não tô pronto.
Revolta. Né? Revolta, óbvio, né? Aí quando o disco ficou pronto, eu mostrei pra ele. Fui lá, ele já tava morando nos Estados Unidos. Ele veio pra cá, aí peguei, falei, o disco tá pronto. Ele, pô, legal, vamos ouvir. Eu ouvi o disco, ele ouviu o disco inteiro. Pô, legal. Interessante, buscou um caminho interessante. Pô, legal, beleza. Aí eu senti que ele não gostou. Entendi. Mas eu não consegui decifrar se ele não gostou de não ter estado perto daquilo, né? Tipo assim, pô... Eu queria ter visto esse neném... Você poderia ter dividido isso comigo, é? Esse neném ganhando vida, começando a andar, não sei o quê. Ou se simplesmente ele falou, cara, você tá seguindo o teu caminho, é isso aí, vamos lá. Vamos, vai aí. Vai trombando com as suas paredes aí, que é por aí mesmo, entendeu? E aí, pra mim ficou flat, tudo certo, cara. Tava tudo... Então eu me resolvi. E aí o que eu aprendi? Aprendi a construir uma relação exatamente como a relação que ele sempre teve com a música. Eu não tô buscando aprovação. Eu tenho que gostar acima de tudo. Eu tenho que me respeitar e saber das minhas coisas. Eu não preciso ficar esperando a aprovação de ninguém. Porque, cara, eu sempre falei, eu não preciso que ninguém compare Elis Regina. Ela é muito melhor, cara. Mas é isso mesmo. Mas ela é muito melhor. Não tem como. E eu falo, e ela é muito melhor por N aspectos. Ela é muito melhor porque ela é, ponto. E ela é muito melhor porque ela não tá aqui pra fazer o próximo disco. Ela não tá aqui pra bater os burros na água. Ela não tá aqui pra dar uma entrevista e ser cancelada. Tudo que ela deixou é perfeito. Sim. Ela não tá mais aqui pra cometer erro e se tornar humana, normal. Ela tá num patamar que a gente não vai alcançar. Você tem razão. Então, assim, eu não tô aqui pra me comparar com o incomparável. Eu tenho que me comparar comigo. Eu tenho que fazer um disco melhor que o anterior. Eu tenho que cantar melhor a próxima música do que eu cantei a anterior. Eu tenho que estar focado. Eu tenho que estar buscando o melhor pra minha carreira, buscando o melhor pra música. Eu tenho um papel a cumprir aqui, entendeu? Esse papel eles me ensinaram. Eles não me ensinaram a competir com ninguém. Eles me ensinaram a fazer o meu trabalho, entendeu? E aí quando eu cheguei no próximo disco, que eu queria tê-lo como arranjador, eu peguei o telefone e eu fiz como todo artista faz. Peguei o telefone. Eu falo assim, a única facilidade que eu tive é que eu tinha o telefone. Só isso. O resto eu passei pelas mesmas cancelas que todo mundo passou. Entendi. Peguei o telefone, liguei e falei, vou fazer um disco assim, 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 com essa sonoridade, e queria você arranjando. Aí ele falou, quem é o produtor? Eu falei, sou eu. Falou, você? Eu falei, quer ou não? Ele, me manda o material. Eu falei, tá bom. Bom, naquela época não tinha e-mail, né? Sim. Então rolou um Sedex. Então, um trampo pra mandar. Nos Estados Unidos, mandei, levou um tempão. Aí ele recebeu, olhou tudo. Aí passou umas 2 semanas, eu mandei, aí liguei pra ele de novo, falei, e aí? Vem pro barco ou não? Falou, vou. Tá muito bom. Quero ir. Falei, beleza. Ele falou, mas posso mexer numas coisas aqui? Falei, você pode fazer o que você quiser. Você é o arranjador, você pode fazer o que você quiser. Aí ele falou, tá bom, então... Aí pintava umas ligações de madrugada, assim, tô com uma dúvida aqui, vê se esse tom melhora. Aí eu cantava pelo telefone mesmo, ele passando coisa, tudo. Então, quando ele pegou o avião e veio trampar comigo no disco, eu tive total certeza que a gente tava se olhando na mesma altura. Ou seja, aquela régua que tava lá no infinito, a gente tava na mesma altura, tinha chegado, tudo certo, entendeu? Ele me respeitava, eu sempre respeitei ele, nunca faltou respeito. Mas eu percebi que eu tava no mesmo barco. Legal demais. Eu tava pronto. Legal demais. Entendeu? Então, assim, e foi o que você falou. Ser filho deles, a primeira coisa que eu quero é que eles... A primeira coisa que eu quero não é a aprovação de um pai pelo filho. Cara, o maior profissional que eu podia ter perto de mim é ele. Eu quero o respeito dele. Eu quero que ele olhe pro meu trabalho e fale, esse cara é bom. Demais isso. Entendeu? E é só isso. Eu só queria isso. E aí, quando eu recebi, eu falei, pronto. Tá tudo certo, podemos seguir, né? O mais louco é que você acorda no dia seguinte e o dia é igual, né? Não é que muda a sua vida, mas é uma coisa que que acho que todo filho busca pelo pai, mas é diferente porque é um profissional de alto gabarito chancelando o seu trabalho. Então assim, eu falei, ele não vai pôr o nome dele aqui na ficha técnica? Sim, claro. Sendo que ele não me deixou subir no palco pra cantar com ele. Era mais fácil ali. Se ele tivesse feito ali, todo o resto teria sido de outro jeito. Sim. Entendeu? Então, assim, talvez ele nem tenha feito com esse grau de consciência. Talvez ele simplesmente tenha sido sincero. Não, você não tá pronto. E a vida seguiu. Sim, entendeu? Sim. Mas
aquilo lá, né? As coisas têm um propósito pra acontecer. Cara, como é especial, né? Você poder tá ali junto, ouvir a sua voz casada com a da sua mãe, uma coisa maravilhosa mesmo, cara. Tão harmônico, ficou tão harmônico e tão bonito, cara. Parabéns, meu. Era o meu maior medo era não rolar. Não, ficou harmônico. Sabe, não rolar? Legal, mas não rolou. Eu tenho certeza que você ficou tão feliz com isso, né? Com o resultado, eu tô falando aqui. Não só de poder, a oportunidade de gravar, mas o resultado ficou bonito demais. Fiquei bastante feliz. Eu fiquei feliz com a receptividade. Eu acho que as coisas, elas têm um momento de maturação pra acontecer. As coisas não devem ser feitas a esmo. A gente tem que respeitar esse momento e realmente ficou muito especial. Pedro, muito obrigado de você ter participado aqui, contado, dividido suas histórias com a gente, cara. A gente aqui no programa, a gente já falamos com N artistas, né? A gente, todos eles, e você hoje contou aspectos de gravação, de envolvimento com a música, de desenvolvimento como artista que a gente ainda não tinha explorado. Então foi muito legal te ouvir, foi muito legal te receber. Imagina, eu que agradeço. Eu adoro falar de música. Pra mim é falar da minha vida. Então é libertador pra mim também, né? Eu falo que eu tenho muita sorte, porque eu faço bem as pessoas me fazendo bem. Então é uma sorte demais isso. É uma sorte incrível você poder fazer isso e poder levar para as pessoas, levar principalmente para as novas gerações, que tem muitas camadas que valem a pena a gente explorar, a gente dar uma olhada, entendeu? Que as coisas não é fase comum, é clichê, né? Dizer que as coisas não acontecem por acaso, mas elas não acontecem por acaso. Não, nunca. Não. Né? Muito poucas coisas na sua vida aconteceram por acaso. A grande maioria é resultado de um processo. E você tá sempre de olho nesse processo, é muito interessante. Você tem razão. Né? Talvez você não consiga antever o que vem, mas você consegue dirimir muitos problemas se você ficar olhando pro processo. Tem razão. Né? Mais do que pro resultado. Muito legal, muito obrigado por você ter vindo. Eu tenho certeza que foi uma aula pra quem acompanhou, pra quem ouviu, pra quem se envolve, gosta e é apaixonado por música. Obrigado mesmo. Imagina, eu que agradeço. Não tenho pretensão de dar aula pra ninguém, mas adoro bater um papo. As experiências são aulas, né? Sim, então, sempre. Então a gente fecha aqui com o Pedro. Muito obrigado, Pedro, de ter participado com a gente. O Sabe Aquela Música volta em breve. E se você quiser seguir o Sabe Aquela Música nas redes sociais, tá lá no Instagram, sabeaquelamúsica.podcast. A gente vai colocar várias curiosidades. Tem curiosidades com o Pedro que a gente vai colocar lá. Você vai ver tudo em vídeo. Valeu, um abração, Pedro. Valeu, obrigado. Valeu, um abração. Você ouviu Sabe Aquela Música?